Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota falando. E mais uma vez, gente, eu venho trazer para vocês um pouquinho da história da Bíblia, falando sobre o povo de Israel. Aí, bora lá, vamos ouvir a história. Eu espero que vocês estejam gostando das histórias que eu estou contando aqui. E peço já para vocês, daí ó, um like, compartilha com alguém que goste de contação de história, tá? E vamos um pouquinho aqui ouvir as histórias sobre o povo de Israel. E essa história está falando o seguinte, ela tem o título dizendo Josué e a terra de Canaã. Está escrito lá em Josué 1, 3, 6, 8, 22 até 24. Então diz o seguinte, Josué, ele era um guerreiro, né, de Israel. Aí diz aqui, disse Deus disse a Josué, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Isso Deus tinha falado com Josué. E vamos pensar o seguinte, vocês se lembram que o povo de Israel, quando saiu de lá do Egito, eles viraram um povo nômade, porque eles começaram a andar de um lado para o outro, eles não tinham uma casa construída, eles viviam em cabana. Então, os israelitas passaram muitos anos como nômades no deserto, entre o Egito e Canaã. Moisés ficou muito velho, e daí ele escolheu Josué para ser o seu sucessor, para que pudesse conduzir o povo, para que Josué fosse líder daquele povo. Então, o Josué era um líder que todos poderiam admirar. Ele não era apenas um soldado corajoso e habilidoso. Ele também respeitava a lei de Deus e permitia que Deus dirigisse toda a sua vida e tudo o que ele fazia. Olha só o que aconteceu. Prepare-se, disse ele ao povo. Estamos prestes a iniciar a longa caminhada para tomar a terra prometida. Deus tinha prometido a Abraão desde lá, quando Abraão estava lá na parentela dele. Deus tinha prometido para Abraão, vá que eu vou mostrar para você uma terra, um lugar aonde eu te mostrarei e darei para você como nação. E eu vou fazer da sua família um povo muito numeroso, tão grande que você não pode contar, assim como as estrelas. E olha só o que aconteceu. Josué começou enviando 2 espiões a Canaã. E em seguida chegaram até a cidade do Muros, que era a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó naquela época, ela era grande, forte, tinha uma fortaleza imensa. Só que tinha uma coisa, eles ficaram sabendo de um povo que atravessou o grande Mar Vermelho, e além disso, de atravessar o grande Mar Vermelho, ele destruiu o povo do Egito. Fez com que o povo do Egito morresse na travessia do mar. E eles ficaram pensando, nossa, esse Deus desse povo de Israel, ele é muito forte. É um Deus todo-poderoso. Não, os nossos deuses que nós temos aqui não são compatíveis a ele. Então, estamos perdidos. Uma parte de Jericó estava com muito medo. A outra parte
estava achando que eles eram muito fortes e que o Deus deles era muito mais forte do que os Deus dos hebreus. E assim eles começaram a ficar naquela guerra. Só que o povo de Jericó estava totalmente preocupado e se preparando para que o povo de Israel chegasse até eles. Chegaram a notícia dizendo para eles o seguinte, que o povo de Israel, ele iria tomar aquela terra e aquela terra era prometida para eles. Então eles tomariam aquela terra. Então eles se prepararam para que eles pudessem receber esses israelitas e destruir esse povo. Então Josué enviou 2 soldados espião a Canaã e em segredo chegaram até a cidade, que é a cidade de Jericó, aonde tinha grandes muralhas. Eles se esconderam na sombra para ouvir o que as pessoas da cidade estavam dizendo sobre a ameaça de ataque. Em pouco tempo o sol se pôs e os soldados se aprontavam para fechar os portões da cidade, pois a cidade recebia muitas pessoas de fora, porque ela tinha vendas, ela vendia tecido, vendia um monte de coisa, especiaria. Então, as pessoas iam até lá comprar. Só que os guardas à noite, eles tinham que olhar e ver como é que estava a cidade e fechar o portão da cidade. Aí, em pouco tempo, o sol se pôs, os guardas se prontavam para fechar o portão da cidade. Uma mulher chamada Raabe, ela concordou em esconder esses 2 espiões que o Josué tinha mandado para a cidade. E daí, ela escondeu os espiões debaixo do feixe de linho que estava secando no terraço, pois a cidade tinha uma especiaria de tecido que ela vendia para muitas pessoas. Naquela noite, quando os homens do rei foram perguntar para ela se ela sabia dos 2 espiões, dos 2 estrangeiros que estavam na cidade, ela disse que não sabia. Ela disse que realmente eles estavam por ali, mas que eles foram embora. E daí, enquanto os guardas começaram a procurar em outro lugar, Raabe correu e chamou os 2 homens e falou para eles: eu moro bem no muro da cidade. Então eu tenho uma janela para fora da cidade. Então eu vou descer vocês por essa janela e vocês vão embora. E daí os homens, eles pegaram e fizeram uma promessa para Raabe e falou para ela assim, ó, nós vamos destruir essa cidade, iremos matar todas as pessoas, mas não iremos matar nem você e nem a sua família. E daí as pessoas foram embora. E olha só o que aconteceu aqui, ó. Venha rapidamente, disse ela. Minha casa está construída sobre as muralhas da cidade. Posso descer vocês até o lado de fora pela janela. Antes de escapar, os espiões fizeram uma promessa a Raabe. Amarre esta corda vermelha na janela. E quando atacarmos a cidade, vamos poupar você e a sua família. Os espiões retornaram ao acampamento dos israelitas. E lá, quando eles chegaram, eles saíram e chegaram. E quando eles chegaram na cidade, eles estavam todos empolgados e falou assim para o povo: nós vamos vencer, disseram ele a todos. As pessoas de Jericó estão aterrorizadas, estão preocupadas, com medo de nós, porque chegou até eles que nós somos um povo forte e que nós somos guerreiros e que o nosso Deus é forte. Então eles estão todos apavorados. Josué ordenou que o sacerdote pegasse a arca da aliança e abrisse caminhos
atravessando até o Rio Jordão, até Canaã. Por milagre, um deslizamento repentino de terra bloqueou o fluxo de água e o povo pôde atravessar em terra seca. Mais uma vez, gente, olha aqui o que aconteceu. Os espiões, eles chegaram até o acampamento, empolgaram o povo e Josué falou para eles assim: nós vamos então até a terra de Jericó. Lá nós iremos vencer e todos que estiverem à nossa frente, tudo será destruído. Só que os espiões tinham conversado com Josué e falado para eles sobre a moça chamada Raabe, que eles deveriam chegar na terra lá em Jericó, destruir tudo, menos a Raabe que os ajudou. Então, olha só o que aconteceu. Josué ordenou que os sacerdotes passassem a Arca da Aliança e abrisse caminho através do Rio Jordão até Canaã. Por milagre, um deslizamento repentino de terra bloqueou o fluxo de água e o povo poderiam passar em terra seca. Mais uma vez, Deus fez um milagre. Quando todos chegaram a Jericó, Deus ordenou a Josué o que ele deveria fazer. Organize todos da seguinte forma: primeiro, os guardas avançados, depois 7 sacerdotes que soprem trombetas, 7 sacerdotes que tocam as trombetas. Atrás deles, outros sacerdotes deveriam carregar a Arca da Aliança no altar. O resto do exército pode vir em seguida. E foram muitos homens até o lugar. Olha para vocês verem que legal, ó. Raabe, como ela tinha conversado com eles, ela colocou na janela da casa dela a corda vermelha para identificar aonde ficaria a casa dela. Os homens da guerra devem marchar ao redor dos muros de Jericó, uma vez que todos os dias, por 7 dias, por 7 dias, com as trombetas soando continuamente para causar terror no coração dos vigilantes do muro, Josué ordenou: então vocês vão, durante 7 dias, tocar os instrumentos e aí nós vamos aterrorizar o povo da cidade de Jericó. E tinha uma coisa, gente, a cidade de Jericó, ela era uma cidade rodeada de muros. Então ela era uma fortaleza. Ninguém que eles não queriam que entrasse naquela cidade conseguiria entrar, porque os muros eram muito altos. Então todos os dias o povo de Israel, eles iam lá e tocavam trombeta perto das muralhas. E as pessoas do outro lado ficavam morrendo de medo. No sétimo dia, no sétimo dia, as instruções foram diferentes. Desta vez, todos os israelitas guerreiros marchem ao redor dos muros, em silêncio. Marcharam 7 vezes. Josué deu uma ordem. As trombetas soltaram um som longo e choroso. O povo deu um grito de guerra. As muralhas de Jericó
caíram no chão, elas foram destruídas só com os barulhos do grito e das trombetas do povo de Israel. E a cidade foi capturada, a cidade foi totalmente tomada. Olha para vocês verem aqui, ó, a fortaleza, a cidade toda caindo, os muros sendo destruídos, justamente porque os muros eram altos demais. Eles não tinham condições de passar, mas eles tinham que obedecer à voz de Deus. Quando eles obedeceram à voz de Deus, o milagre aconteceu. Deus fez com que os muros fossem destruídos, derrubado, caiu ao chão e o povo entrou na cidade e tomou a cidade, porque na realidade o povo de Israel, eles estavam totalmente voltado e confiado em que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele iria abençoar o povo para que o povo pudesse tomar a terra, porque essa terra Deus tinha prometido para o povo de Israel. Só que eles teriam que lutar para que eles pudessem vencer e conquistar esta terra. Abe e sua família foram mantidas em segurança. Daquele dia em diante, foram aceitas pelo povo de Israel. Ela se tornou um deles. E aquela primeira grande vitória foi seguida por muitas outras. Josué passou a ser conhecido e temido pelos reis das cidades, estado de Canaã. Ele era habilidoso nas táticas de guerra e implacável em eliminar os inimigos do povo de Deus. Então, a partir daquele dia, todos tinham medo do povo de Israel, porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde Josué e o povo de Israel iriam lutar com eles e ganhar o território. Acima de tudo, Josué tinha a convicção de que Deus estava com ele. Ele acreditava firmemente que Canaã era deles, porque tinha sido escolhido por Deus. Depois que os israelitas ganharam todas as batalhas, Josué decidiu onde cada uma das tribos de Israel iriam morar. E daí, olha só o que aconteceu. Ele reuniu os líderes do povo, todos os líderes de cada um, da tribo de Levi, da tribo de Judá, da tribo de Manassés e assim por diante. Ele reuniu o povo e conversou com o povo, dizendo para o povo o seguinte: esta terra é nossa por causa do que Deus fez por nós. Josué declarou: cuidem para obedecer à lei que Moisés nos deu, servir a Deus com todo o coração e com toda a nossa alma. Os anos passaram, o povo de Israel prosperou na terra. Seu solo era rico e fértil, e as chuvas vinham na época certa. Eles puderam se deliciar com as uvas das vinhas que os caldeus tinham plantado. Eles colhiam azeite de pomares antigos. Josué observou o progresso do povo como uma mistura de sentimento. Quando ele envelheceu, temia pelo que poderia acontecer quando ele morresse. Mais uma vez Josué reuniu o povo. Tenho ouvido notícia que me perturba, disse ele. Tenho visto que alguns de vocês estão tentando adorar outro Deus. Deuses estrangeiros, deuses do Egito, Deus do passado,
Deus que nós não devemos adorar, Deus do passado, dos antepassados, até mesmo os deuses que ainda eram adorados na terra de Canaã. Isso não faz parte da nossa aliança com Deus. Se vocês falharem em obedecer, se vocês falharem em obedecer a lei de Deus, então Deus não protegerá vocês. A nação será destruída. Eu e toda a minha casa estamos decididos a adorar somente a Deus. Agora, me digam qual é a decisão de vocês. Então todo o povo disse o seguinte: nós serviremos o Senhor, nosso Deus. Nós obedeceremos o mandamento que Deus nos deu, que é aquela que foi escrito na pedra por próprio Deus, que escreveu quando Moisés trouxe do deserto. Josué disse: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor e nunca deixaremos de servir ao Senhor, pois o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso esconderijo, a nossa habitação. E outra, Deus ele tem nos abençoado desde quando saímos do Egito. Então, não se esqueça nunca disso, tá? E ele falou para o povo: olha, vocês têm que somente adorar a Deus. Não coloquem no meio do nosso povo deuses estranhos, porque nós temos o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, em que Ele tem nos ajudado até aqui. E olha que legal, gente, ó, mais uma demonstração aqui, ó, de que a terra em que o povo de Israel foi morar, que era Canaã, era uma terra fértil, uma terra onde eles poderiam ter animais, né? Porque os campos eram verdes e tinha como alimentar os animais, e também a colheita. Olha como era fértil. Aqui eles estão colhendo aqui frutos da terra. Esses frutos, quem tinha plantado eram os cananeus, mas como a terra agora era do povo de Israel, então eles conseguiam colher o fruto de muitos anos que foram plantados. Então, gente, essa é a história de hoje, a história da terra prometida, a terra de Canaã, e a ordem e a decisão de Josué de conduzir ao povo para essa terra prometida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e, ó, gente, até a próxima semana em mais uma contação de história. Bye bye para vocês. Beijão, tchau, tchau.